Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa, queridos e amados irmãos. Eu quero deixar uma mensagem no seu coração. Aliás, se possível, eu queria que você pegasse a sua escritura, a sua Bíblia Sagrada, e que você me acompanhasse na leitura da palavra, porque eu quero te mostrar aqui a luz da escritura. Para quem não haverá condenação e para quem haverá condenação. Por isso eu queria que você acompanhasse, que eu quero te mostrar em detalhe, repito, para quem haverá condenação e para quem não haverá. Então, tendo a mensagem como base ou como referência, que você possa, à luz da Escritura, se perguntar se vai ou não haver condenação para você que me ouve, o que só depende de você. Alguém vai dizer: pastor, isso é pergunta de se fazer? Óbvio, eu sou pastor não para agradá-lo, mas para ensinar a verdade, o que está escrito. E a Escritura mostra aqui para quem vai haver condenação e para quem não vai. Por isso, redobre sua atenção, porque a vida espiritual tudo muda assim, não está lá de dedo. Alguém pode tanto ser salvo como perder a salvação. Depende de como está andando na presença de Deus. Por isso aqui é um alerta, isso aqui é um despertar de Deus para todos aqueles que de fato desejam ser salvos. Livro de Romanos, capítulo 8, versos de número 1. Romanos 8, 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí diz o verso 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que te livrou da lei do pecado e da morte. Veja, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que te livrou da lei do pecado e da morte. Por isso que eu mandei você pegar sua Bíblia Sagrada e acompanhar atentamente a leitura, porque a Escritura que ela falou de duas leis: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que te livrou da lei do pecado e da morte. Veja, ele nos livrou da lei do pecado e da morte, porque a vida que vivemos antes de Cristo, ou como nós andávamos antes de Cristo, era uma vida ou uma lei que de fato era para a morte que estava nos levando. Então Cristo foi lá, nos resgatou dessa lei que nos escravizava, nos resgatou dessa lei a qual nos levava para condenação, para sermos condenados, e nos trouxe para uma outra lei, chamada lei do Espírito, que dá vida em Cristo. O que é lei? Lei é regra. Por exemplo, você que dirige, se você chegar no semáforo vermelho e você for passar, embora alguma cidade, como ali na cidade de Limeira, por exemplo, tem alguns, me refiro a alguns motoristas ali que passam no sinal vermelho, colocam a própria vida em risco. Mas não é recomendado, porque, como falei, lei é regra, tem que se obedecer. Você tem que esperar o sinal verde abrir. Quando o sinal verde abre, aquilo é um sinal de que você pode avançar, prosseguir ou continuar. Assim você não vai estar colocando em risco nem a sua vida, nem a de outros. Porque o sinal verde garante que você vai atravessá-lo ou prossegui-lo em segurança. Por isso, lei tem suas regras, e regra existe para ser obedecida. Por isso que fala de lei aqui, a lei do Espírito da vida em Cristo. Ou seja, se eu quero alcançá-lo ou conquistá-lo, esta vida que está em Cristo, eu devo obedecê-la ou atendê-la às exigências ou às determinações do Espírito Santo. Eu devo andar conforme as determinações da palavra de Deus. Conforme que o Espírito Santo determina, assim eu devo obedecê-la, porque se trata de uma lei. Diz o ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, as leis do Espírito devemos obedecer para que lá na frente sejamos coroados com a vida, a salvação, a qual está em Cristo Jesus. Alguém vai dizer: pastor, o senhor falou que ia mostrar na Bíblia
quem está sendo salvo, quem pode ser e quem não pode, quem vai ser condenado e quem não vai. Óbvio que eu falei, e vou te mostrar. Por exemplo, quando a Escritura, ela nos recomenda, por exemplo, a não andar na vaidade, porque a Bíblia condena a vaidade. Se alguém está na presença de Deus e andando de forma vaidosa, está contra as leis do Espírito Santo, porque o Espírito Santo condena a vaidade. O que significa que esse alguém a si mesmo vai estar se condenando, porque não está atendendo às determinações do Espírito Santo. Se a Escritura recomenda amar o próximo, que é o segundo maior mandamento com promessa, nós devemos amar o nosso próximo como a ti mesmo, como está escrito. Se alguém está na presença de Deus, independente da denominação que congrega, e não ama o próximo, você por si só está se condenando. Por quê? Não está atendendo à determinação do Espírito Santo que é amar o próximo. Se a Escritura recomenda perdoar, é melhor que perdoe. Jesus disse que assim como Ele nos perdoou, devemos também nós perdoar o nosso irmão. Se alguém está na presença de Deus com essa palavra e não perdoa, não está atendendo às determinações do Espírito Santo. Significa que esse alguém por si só está se condenando. Ou seja, haverá sim condenação para essas pessoas, porque elas estão se condenando. E por que estão se condenando? Porque conhecem, sabem quais são as determinações do Espírito Santo e não estão atendendo. Quando a Escritura nos ensina que a gente não deve usar a Escritura para tirar das pessoas, não pode. Aliás, você pregador, isso aqui é uma palavra pastoral. Você que usa a Escritura para tirar das pessoas, você está se condenando a você mesmo. Você está condenando a sua igreja. E te provo, se você for aqui em Atos dos Apóstolos, um pouco atrás. Atos dos Apóstolos 2,45. Olha o que vai dizer em Atos 2,45. O que está escrito diz assim, ó. 2,44. Todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendia as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânime no templo, partiu o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Nos dias de Jesus, se usava a Escritura as pessoas que tinham uma condição financeira melhor para ajudar quem precisava e não para tirar dela. Então você que usa a Escritura para tirar das pessoas, você está contra as determinações do Espírito Santo. Deve ajudar as pessoas e não tirar delas. Se você está tirando em vez de ajudá-la, você está se condenando a si mesmo e condenando as suas ovelhas. Porque elas te acompanham. Para onde você vai, para onde você está levando as suas ovelhas. Só você em Salmo. Livro de Salmo 49,14. A Escritura diz que esse tipo de pessoa está descendo à sepultura, e a sepultura é o lugar onde habita, está levando as ovelhas junto. Então, quando a Escritura recomenda a não tirar das pessoas, não é para tirá-la. Porque quando você usa a Escritura para tirar das pessoas, você está contra as determinações do Espírito Santo. Significa que você está se condenando a si mesmo e condenando todos os seus seguidores. Porque para onde você está indo, está levando as ovelhas junto. Alguém que me ouve vai dizer assim, pastor, lá na minha igreja o pastor pede, dá envelope todo dia. Pois é, ele está se condenando e condenando você também, você está indo junto com ele. É só você vir aqui, em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, versos 9, diz assim, ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensata perniciosa, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Veja que aqueles que querem ficar ricos, a Escritura diz que eles se atormentam, com muitas dores, porque se afoga na riqueza, na avareza, o espírito de avareza, ou seja, não está atendendo às leis, às determinações do Espírito Santo. Significa que a pessoa por si só está se condenando. Por exemplo, quero falar agora com o irmão católico que se prostra diante da imagem. Você está se condenando também. Se você vem aqui em Salmo 115, olha o que vai dizer em Salmo 115. A pessoa que adora a imagem também não está atendendo às determinações bíblicas, não está atendendo às determinações do Espírito Santo. Significa que está se condenando. Olha o que diz em Salmo 115. É meu dever de ensinar. Alguns podem ficar aborrecidos, mas eu tenho que ensiná-la. Salmo 115, 4. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homem. Tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve,
tem nariz e não cheira, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Torne-se semelhante a ele os que os fazem e os quanto neles confiam. Ou seja, a gente jamais deve se prostrar ou adorar a imagem. Então, todos que se prostram ou adoram a imagem, isso é bíblico. Os padres deveriam mostrar, mas que tem medo alguns. Está se condenando. Por isso que eu falei no início da mensagem, para você acompanhá-la, que eu ia mostrar passo a passo na Escritura, para quem não haverá condenação e para quem vai haver condenação. Quem está atendendo às determinações do Espírito Santo, não haverá condenação para esses. Mas aqueles que estão na presença de Deus e não estão atendendo, haverá sim condenação, porque não está atendendo às determinações que nos é dada pelo Espírito Santo. Por exemplo, a pessoa que deixa o diabo enganar a homossexualidade, só você ir aqui, na Escritura também. Aqui no livro de Levítico 18, 22, olha o que está escrito. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Homem come, mulher com mulher, Deus não aprova. Está se condenando também, ninguém se engane, ninguém se equivoque. A pessoa que assim procede está contra as determinações do Espírito Santo. Se está contra a pessoa, está se condenando. Como o crente, de igual modo que anda errado. Como acabei de mostrar, quem pede dinheiro, quem anda na vaidade, quem anda na mentira, na dureza de coração. Olha aqui em Isaías o que está escrito, 24:5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram as leis, violaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Quando se fala violaram as leis, quebraram os estatutos, isso aqui serve para o crente, para o católico, para o incrédulo, para quem não tem religião, para todo mundo. A terra está contaminada por causa do povo, não quer atender às determinações que os é dada pelo Espírito Santo. Por isso as pessoas por si só estão se condenando. Ainda diz Isaías 24:6. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Por quê? Porque os homens têm contaminado a terra através do pecado, têm deixado ser induzido, deixado se levar pelo adversário. Então, à luz da Escritura, que você possa ter aqui Romanos 8 como referência e se perguntar se você está andando segundo as determinações que os é dada pelo Espírito Santo, ou se você está andando segundo as leis das quais Jesus nos resgatou um dia. Porque Jesus nos resgatou da lei que nos levava para o pecado e para a morte, como diz aqui em Romanos 8:2, a lei do Espírito da vida em Cristo, que te livrou da lei do pecado e da morte. O que é a lei do pecado e da morte? É alguém fazer tudo aquilo que Deus não aprova, que Deus não concorda. Essa era a lei do pecado e da morte. Andar em maus companhia, frequentar lugares errados, não obedecer a palavra. Isso é viver ainda a lei do pecado e da morte, de onde Jesus nos resgatou. Então, Ele nos resgatou de uma lei para a gente viver outra lei. Porque a lei que a gente vivia antes de Cristo era para a morte que estava nos levando. Mas a lei do Espírito Santo, as determinações do Espírito Santo, nos leva para a vida, a qual está em Cristo Jesus. Então, como falei, repito, à luz da Escritura, tendo a mensagem bíblica como base, que você possa, à luz da Escritura, mais uma vez, olhar para si e se perguntar se você está andando segundo as determinações do Espírito Santo ou segundo a lei do pecado e da morte, da qual Jesus nos resgatou um dia. E aí vai ser muito fácil você saber se você está se condenando a si mesmo ou se você é alguém para o qual não vai haver condenação. Tendo essa mensagem como base, facilmente você vai descobrir quem está sendo condenado e quem não será condenado. Para quem vai haver condenação e para quem não vai haver. Tá bom? Que você faça uma reflexão e se pergunte de que forma você tem andado na presença de Deus e qual dessas duas leis você tem praticado. Se a lei da onde Jesus te resgatou ou se você está atendendo às determinações do Espírito Santo. E assim você vai saber para quem está havendo condenação e para quem não vai haver condenação. Tá certo? Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.